que é muito importante nesse trabalho que a gente faz com famílias, quando a gente tem esse contato, que a gente tenha claro que coisas a gente pensa a respeito desse conceito, né? Que é um conceito bastante amplo, que eu até trouxe aqui assim, no dicionário, uma das definições que a gente tem de família, ver se eu acho que eu tinha marcado, é que são pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Isso está no Aurélio. Também tem lá pessoas do mesmo sangue. Ou ainda uma terceira, ascendência, linhagem, estirpe. Então essas são definições aí dos dicionários, né? Mas a gente trabalha também com algumas outras possibilidades de definição. Até porque a família, né, ela se transforma com o tempo, ela sofre a influência de uma infinidade de fatores culturais, econômicos, sociais. Então, definir família é uma coisa bem complexa, né? Família é um termo complexo, que abarca muitas coisas. E quando a gente tem essa amplitude toda, dependendo de como a gente define, dependendo de como a gente olha para a família que está na nossa frente, a gente vai ter um procedimento, uma postura ou outra. Então, daí a importância da gente pensar com que família a gente está trabalhando, né? Com que definição de família, que olhar que eu vou ter para essa família, porque dependendo do olhar que eu tenho, às vezes eu me engesso, porque eu já vou esperando determinadas coisas. Então agora eu vou ler para vocês uma outra definição, que é uma definição que a gente gosta muito lá no Instituto, que família é um sistema de relações onde seus membros compartilham o mesmo contexto social de pertencimento e que sofre transformações dentro da sua cultura e da história. É um lugar de reconhecimento da diferença, de aprendizados constantes, de mudanças e atualização da rede de afetos, onde a gente aprende nos vínculos, né? E onde a gente transmite valores e afetos. Essa é uma das definições aí que eu peguei, porque a gente tem muitas possibilidades. A Ceneide, que é autora de um livro, assim, que é esse que eu estou aqui, da família como modelo, e que é professora lá da PUC, ela diz que é complexo a gente definir, né? Quando você vai fazer um trabalho de pesquisa sobre família, é complexa essa definição, porque ela depende, então, de muitos fatores. E na abordagem que a gente trabalha, que é a abordagem sistêmica, para nós é fundamental definir o contexto, né? Contextualizar. Que quando a gente contextualiza, aí a gente pode, dessa definição ampla, né, desse olhar amplo do que é família, do que a gente pensa como família, a gente pode ter algum foco, né, relativo àquele contexto que a gente está trabalhando. Um outro autor que a gente também gosta muito lá na nossa abordagem, ele chama Salvador Minuchin. E ele diz que família é a nossa matriz de identidade. Alguém falou aí identidade entre as palavras faladas, né? Então, o que é uma matriz de identidade? É o lugar onde a gente foi reconhecido pela primeira vez, né? Onde a gente pertenceu e que nos deu um nome e um sobrenome. Todo mundo aqui tem uma família de um jeito ou de outro, né? Se a gente começar a perguntar como é a família de cada um, a gente vai ver que tem uma variedade, mas todos têm família. Nós todos temos uma origem aí, numa família biológica, que pode ser a família que hoje é a nossa referência e pode não ser, porque ela pode ter se transformado durante o tempo, né? As crianças e adolescentes que a gente trabalha, por exemplo, estão numa situação em que eles não estão com a família. E como é que é isso, quer dizer? Mas eles têm uma família. Que eles não estão convivendo, mas eles têm. Então, a gente tem essa referência, assim, de que todos nós precisamos dos primeiros vínculos, de acolhimento, de alguém que nos alimente, não só com a questão material, né, nos dê roupa, comida, etc., mas nos alimente também afetivamente. Então, a família é esse primeiro núcleo
que nos dá a condição até de vida, porque nós humanos dependemos de alguém para nos cuidar, para que a gente sobreviva. E esse primeiro núcleo é a família, né? Isso é bom. Então ele fala, o Minuchin fala desse conceito de pertencimento, por conta da família nos dar essa, né, possibilidade aí de nome e sobrenome, de pertencer a um núcleo e ser cuidado e poder crescer, se desenvolver, e um sentimento também de separação. Então, por conta de que a família também é o lugar onde a gente vai aprender a se individualizar, né, e conquistar uma autonomia até poder construir de uma forma cíclica a nossa própria família. Então a gente tem que poder na família pertencer, mas também se separar. E a família precisa nos possibilitar isso para que esses ciclos aconteçam.